ok? Muito obrigado. Regra de Van 't Hoff. Tá? Van 't Hoff foi um físico-químico que estudou a influência da temperatura na cinética reacional. E ele chegou à seguinte observação. Em algumas reações, o aumento de 10 graus Celsius, tá? Na diferença... Em algumas reações, o aumento de 10 graus Celsius na temperatura provoca uma duplicação da velocidade da reação. E aí você pode calcular a velocidade dessa nova reação, né, depois do aumento de 10 graus Celsius, a partir dessa equação. V2 igual a 2 vezes a diferença de temperatura T2 menos T1 sobre 10 graus vezes a velocidade V1. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de ação das massas. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevado a expoentes determinados experimentalmente em uma dada temperatura. Então, eu tenho aí a reação da água com o cloreto de amônio, formando hidróxido de amônio e HCl. Os índices experimentais, né, ou expoentes determinados experimentalmente, ou denominados ordens reacionais, são esses aqui, ó, A, B, C e D. Não confundir A, B, C e D com a estequiometria reacional, ok? Existe um caso específico em que elas são iguais, mas na grande maioria das vezes elas são diferentes. Água e cloreto de amônio são reagentes, hidróxido de sódio e HCl são os produtos reacionais. Então, a velocidade é proporcional à concentração de água elevada a A vezes a concentração de cloreto de amônio elevada a B. A e B são as ordens reacionais para água e cloreto de amônio, muito comumente confundidos com coeficientes estequiométricos. Para transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, nós devemos inserir uma constante multiplicativa. Portanto, V igual a K vezes concentração de água elevada a A vezes concentração de cloreto de amônio elevada a B. Onde K é a constante de velocidade, que é específica para cada uma reação química. Tá? Onde K é a constante de velocidade, que é específica para cada reação e depende da temperatura. Esse K aí vai fazer uma razão entre o número de choques que são efetivos e o número de choques que acontecem numa reação química. No caso de reagentes sólidos ou de água no estado líquido, em que a concentração molar é aproximadamente constante, você pode descartar a influência desses componentes na velocidade da reação. Então, eu tenho V igual a K vezes concentração do cloreto de amônio elevada a B.